informação sobre a história natural da doença, modelos de adoecimento, de prevenção, modelos também de cuidado e saúde, modelos que esses embasam diversos estudos epidemiológicos, diversos estudos no campo da saúde pública, da saúde coletiva, estão em provas, né, relacionadas a esses temas. Então, se a gente está falando aqui também, se os estudantes aqui são vários das áreas da saúde, é um tema que tem uma interseção com as ciências sociais, mas é um tema que está em várias provas de seleção de residências, concursos para a área da saúde também. E ele nos ajuda, essas discussões nos ajudam a, então, definir modelagens de pesquisa, né, e de projetos, pelo menos o que me informaram aqui, né, um grupo que está no campo da discussão da pneumo, né, da pneumologia aqui na Amazônia. Então, assim, então, para fazer alguma introdução, vou apresentar esse vídeo. E, em cima disso, a gente vai discutir alguns conceitos em torno dos modelos de determinação social da saúde, determinantes sociais, história natural da doença, dialogando com riscos e também com a discussão de risco e discussão de vulnerabilidade. Parte dessa apresentação ela está embasada no texto que foi enviado para vocês, de referência, e tem também algumas atualizações, né? O texto do professor Paulo Buzzi de 2007, a gente já tem algumas outras discussões acontecendo com essa temática. Então, assim, eu espero que a gente possa dialogar tranquilamente depois também, tirar dúvidas também. Deixa eu colocar aqui. Vocês estão vendo, gente? Eu vou parar de ver vocês aqui. Sim. Tá bem. Então, é mais ou menos, vocês veem que isso aqui é uma aula longa, né? 2 horas de discussão, mas eu vou passar 5 minutos aqui, que é mais ou menos, um pouco mais de 5 minutos. Vai ser uns 8 minutinhos aqui de conversa rápida. Colocando, né, entre aqueles diversos sentidos, a vulnerabilidade tal como a gente tem usado hoje no campo da saúde coletiva no Brasil, ela diz respeito sempre a algum agravo ou questão de saúde. Não é? Não existe vulnerabilidade em geral. Não é? Se a gente apela a essa ideia de uma população vulnerável em geral, a gente está recaindo num tipo de essencialismo, né, que nega uma das bases filosóficas e teóricas desse quadro que a gente quer desenvolver no Brasil, né, que é o fato de que nós somos o tempo todo seres relacionais, né, que certas condições relacionais nos tornam mais vulneráveis ou menos vulneráveis para certas coisas em certos momentos, e que isso tudo é dinâmico. Se a gente lembrar da própria epidemia de HIV/AIDS, por exemplo, a gente viu que o grupo nos Estados Unidos mais fortemente atingido no começo da epidemia lá, né, nos anos 80, foi a comunidade gay, né, especialmente da área da Baía de São Francisco, e foi ela a primeira comunidade a desenvolver estratégias de proteção, né, de prevenção, que teve enfim, impacto, né, sobre as taxas de infecção. Né? Então, um grupo que era mais vulnerável, num outro momento, se tornou um grupo que reduziu vulnerabilidade e desenvolveu técnicas que a gente usa até hoje, né, como as oficinas de sexo mais seguro. Né? Bom, os agravos ou questões de saúde, eles são predominantemente formulados no campo da saúde por sínteses biométricas, né? Ou seja, a definição que, então, os saberes utilizados, né, nas práticas hegemônicas em saúde, centralizadas muito pelo saber médico, mas de onde também vem categorias das áreas, né, de enfermagem, de fisioterapia, de terapia ocupacional, de psicologia, enfim, todos aqueles saberes que atuam no campo da saúde e que acabam muito girando em torno de uma leitura biomédica dos processos de saúde e doença. Né? Quase sempre a gente parte tem a percepção de um problema de saúde muito orientado por esse tipo de leitura, né? Embora a gente esteja num processo em que está se enriquecendo mais essa leitura, né? Então a gente hoje identifica como questões de saúde ou agravos problemas que não são
estritamente de definição biomédica, como, por exemplo, a violência, né? Embora quase sempre, quando se faz planejamento em saúde, se transforma, né, a leitura da violência em problemas a que os serviços vão responder muito na chave de leitura da biomedicina. Mas, a partir dessa grave questão, né, a gente tem um movimento de produção de conhecimento que não é recente, né, que já tem mais de um século, e que é a identificação de ações ou situações que expõem as pessoas àquele dado problema, o que nos permite expandir não só a possibilidade de leitura etiológica, né, da causa do problema, mas também no planejamento das ações de saúde, né? E aqui a contribuição mais expressiva, né, é da epidemiologia, né, e das análises de risco, né, onde a gente vai então fazer as associações, né, entre os desfechos que no caso nos interessam, né, que se agrava a questão, e as variáveis de exposição, né, que a gente está procurando estudar, né? Ocorre que muitas vezes se para por aí, não é? E se tem a ideia de que se tem todas as condições para então intervir, não é? A partir desse tipo de construção. Só que a gente sabe, né, por experiência, inclusive prática, que o nível em que se faz essas análises epidemiológicas, né, por mais que se criem modelos sofisticados, né, de análises estratificadas, hierarquizadas, né, você tem sempre um grau de abstração bastante grande. Não é necessário fazer os estudos epidemiológicos, fazer os estudos probabilísticos. Né? Então, isso produz um gap muito grande entre o que a epidemiologia produz como conhecimento, digamos, do braço coletivo populacional dos agravos da saúde e as possibilidades concretas de intervenção. Né? É aí que entra, então, a preocupação de ter um quadro conceitual que articule esse tipo de saber ao conhecimento dos aspectos sociais, então, né, que nos vão dar um quadro compreensível daquele problema. Como é que a gente pode ter clareza do sentido concreto daquelas associações que a epidemiologia estabelece e também das implicações práticas sobre o que acontece com as pessoas e o que pode ser feito naquela situação. Né? E aí entra a contribuição muito expressiva, muito importante das ciências sociais e humanas, né? Porque elas vão nos trazer, então, categorias de leitura que nos aproximam mais, né, dessa experiência vivida, né, do sentido prático daquilo que a gente está estudando do ponto de vista mais abstrato. Claro que também com algum grau de generalidade, não é? Mas que nos aproxima a pergunta pelo sentido daqueles achados. Né? Então, categorias bastante abrangentes transculturalmente, né? Como gênero, raça, classe social, religião, relações de gerações, né? Tudo isso é bastante relevante, né? E nos ajuda a entender aqueles achados. Mas também incorporar a ideia dos saberes práticos, ou seja, aquilo tudo que as pessoas que estão vivendo o problema, tem a dizer sobre alguma coisa que não é a ciência que fala, mas que é elas que têm conhecimento acerca do seu cotidiano. Né? Então, nos estudos de vulnerabilidade, é muito importante ter sempre a voz das pessoas envolvidas, né? Sejam ativistas, sejam pessoas que participam de pesquisas, mas que tragam para a gente, efetivamente, um momento de compreensão do que está acontecendo, de busca de sentido daquilo a partir das suas vivências cotidianas. Né? E, finalmente, o elemento das ações políticas, né? E organização de diretrizes, organização de serviços, recursos, ações, né, que caracterizam o que eu chamo aqui de síntese médico-sanitária, né, na falta de um termo melhor. Né, que então vão incluir nessa discussão, né, essa perspectiva de que, afinal de contas, nós não estamos fazendo diagnóstico de situação para depois ir lá para os serviços e por isso para ver o que fazer. Não, já há sempre colocado algum tipo de política, algum tipo de organização de serviços que estão influenciando, que estão favorecendo ou desfavorecendo, não é, a resposta a um certo problema. Não é? Então faz parte do diagnóstico de situação. Não é? Não pode ser considerado um momento separado. Né? Bom, então, assim, nesse quadro que está colocado aqui para a gente, o que o professor Ricardo colocou aqui para a gente? Se a gente observa esses dois primeiros grupos aqui, de agravo, ou questão de saúde, ou ações, ou situações de exposição, eu estou falando muito na perspectiva de um processo de adoecimento, ou de um risco de adoecimento baseado ou já numa interação com o patógeno ou alguma situação que predisponha à exposição a esse patógeno ou alguma coisa nesse sentido. Quando eu tento fazer uma compreensão de que esse processo saúde e doença, ele tem uma perspectiva um pouco mais ampliada, e eu tento trabalhar com um horizonte, então, de aspectos da comunidade, aspectos sociais,
eu começo a ampliar, de certa forma, para o que vocês devem ter discutido, visto no artigo, elementos que, de certa forma, interagem com os indivíduos, com as comunidades, e isso pode ou não vir a causar determinados adoecimentos, assim como isso pode, essas situações todas, elas podem nos auxiliar também, compreendendo os contextos sociais e também a forma como é que ocorre o processo de adoecimento, a pensar numa perspectiva de ações mais estruturais, de políticas e programas para intervir naquela determinada situação. Então, quando a gente está falando de vulnerabilidade, a gente está falando, nessa própria apresentação do professor que ele colocou, de situações estruturais que aumentam a suscetibilidade desse grupo populacional, dessas pessoas, a um determinado agravo à saúde. Então, a vulnerabilidade, ela extrapola, de certa forma, a concepção de risco, né? E ela também extrapola essa concepção da interação do patógeno com o meio orgânico. Então, ela dialoga com esses aspectos primeiros aqui, também com outros aspectos apresentados nesse segundo ponto aqui que o professor Ricardo destaca. A gente viu isso muito claramente, né, na pandemia da Covid, né? Ter ou não ter disponibilidade de serviços de alta complexidade como UTIs, né, foi uma coisa importante para determinar a letalidade da Covid em certas populações, né? Ter ou não ter uma boa atenção primária estruturada, né, foi decisivo para a prevenção primária dos casos, né? Então, tudo isso faz parte do diagnóstico de vulnerabilidade, né? Embora a gente nem sempre comece nessa mesma ordem, vá seguindo essa lógica certinha aqui, né? As nossas informações, vivências e preocupações, elas não têm essa ordem tão arrumadinha. Isso aqui é um esquema lógico, conceitual, para a gente entender o raciocínio da vulnerabilidade, né? E chamar atenção, finalmente, né, para essa ideia de que se aqui, né, nesses dois primeiros momentos aqui, a gente tem como parâmetros, não é, de o que é bom e o que não é bom, não é? O que é desejável e o que é indesejável. A perspectiva que a gente pode chamar, né, da normalidade morfofuncional, não é? Tradicionalmente trazida pelas sínteses biomédicas, não é? Nesse outro campo a gente não dispõe dessa mesma coisa, não é? Quer dizer, a gente não tem como classificar uma sociedade de saudável, uma política, um programa de saudável ou não em relação a algum tipo de critério biomédico, né? E aqui, fundamentalmente, os direitos humanos são fundamentais, né? Porque eles nos indicam, a partir de certos consensos já estabelecidos sobre o que seja necessário para a vida humana e direitos inalienáveis do ser humano, né, se determinadas situações caminham para promover e proteger essas condições ou não, né? Então, isso nos ajuda a ter uma compreensão do problema para além só da normalidade morfofuncional, né? O que nos faz voltar para a ação com um arsenal de ação menos abstrato, né, e menos recortado só no biomédico, né? Bom, feito então esse diálogo inicial aqui, gente, eu vou projetar aqui alguns slides que eu preparei para nossa conversa. Bom, então, deixa eu, tá passando? Passou aí, gente? Tá passando para vocês? Sim, professor. Pronto. Então, quando a gente está falando sobre determinantes sociais da saúde, a gente remonta àquele segundo grupo ali que o professor Ricardo nos colocou, né, nós que é elementos relacionados às condições sociais, econômicas, ambientais. Então, tem um contexto aí de que desigualdades sociais, que diferentes grupos populacionais têm acesso a determinados serviços, determinadas situações de moradia, isso influencia no certo padrão de adoecimento, né? Isso também leva a uma certa manifestação singular daquele tipo de adoecimento, né?
Então, quando a gente olha para o contexto amazônico, a gente tem várias situações, aqui eu só cito algumas, mas a gente tem adensamentos urbanos, né, com moradia precária, saneamento insuficiente. A gente tem uma perspectiva de trabalho informal, né, muito importante, com pesca, extrativismo, garimpo. É, temos questões relacionadas às queimadas, né, sentido algum grau de impacto também na qualidade do ar. Também temos que estar atentos a essas condições das emergências climáticas. Temos visto, né, cada vez mais temperaturas mais altas, chuvas mais intensas, períodos de secas maiores. Então, nós temos todas essas situações que interferem no contexto amazônico. E como eu estou falando aqui contexto amazônico, eu não estou falando enquanto um bioma, né? Não estou falando enquanto um aspecto meramente ambiental. Estou falando de um território vivo, tem pessoas que ali habitam e transformam aquele espaço geográfico, né? E isso traz uma complexidade se nós formos pensar em abordagens a, a determinados quadros epidemiológicos, né, ou sanitários que a gente queira discutir de uma forma mais aprofundada. Um exemplo disso é a tuberculose, né? Essas situações todas, de certa forma, contribuem para a gente interpretar que, no contexto nosso de Belém, o manejo da tuberculose, nós podemos ter dificuldades para fazer também diagnóstico, para fazer rastreamento, para pensar em como aprimorar a política, por exemplo, política pública de saúde em torno desse agravo, né? Quando eu estou falando de risco, que é um pouco do que o professor estava apresentando, eu estou trazendo, às vezes, muito elementos relacionados a estudos clássicos, né, da epidemiologia, com uma centralidade em ações ou fatores de exposição, nesse sentido, tem elementos estatísticos, né, sobre probabilidades de adoecimento. Então, por exemplo, se eu, em tese, se aquele indivíduo ele é sedentário e ele tem um histórico familiar de doenças cardiovasculares e ele tem também hábitos de vida não muito adequados, né? Uma alimentação desequilibrada, desbalanceada, rica em sódio, de certa forma, isso aumenta o risco dele vir a desenvolver alguma doença cardiovascular, que é um exemplo, né? Então, essa perspectiva, às vezes, é muito centrada no indivíduo, né? E isso pode, de certa forma, dificultar para a gente compreender como é que essas desigualdades sociais operam, né? Enfim, esse mesmo indivíduo, ele pode ter condições socioeconômicas favoráveis e outro indivíduo condições socioeconômicas desfavoráveis, e às vezes o padrão de adoecimento não é o mesmo, ou a manifestação dos sintomas e do manejo dessas situações também não vai ser o mesmo. Então, tem uma reflexão posta em torno da discussão do risco, tá? Então, de certa forma, eu aponto aqui um pouco dessas limitações, apesar que, assim, a gente cada vez mais vem tendo contribuições do campo das ciências sociais e humanas para apontar que esse risco, ele, de repente, não está associado a questões meramente individuais, né? Tem contextos em que aquela pessoa está, ou aquele grupo, eles estão, de certa forma, suscetíveis a situações em que eles estão de maneiras conjuntas. Então, por exemplo, há um grupo populacional que vive num ambiente com pouco acesso
acesso não, com acesso a uma água de pouca qualidade, vamos dizer assim. Então, aquele grupo populacional tem um risco maior para desenvolver doenças, por exemplo, parasitárias, entre outras coisas, né? Então, a gente tem avançado um pouco mais nessa compreensão. Então, quando a gente está falando aqui da vulnerabilidade, retornando para o que o professor estava apontando anteriormente, a vulnerabilidade, ela amplia essa perspectiva, trazendo dimensões individuais, no contexto societário e também de programas ou intervenções que estão sendo ali, de certa forma, engendrados ou realizados para aquele determinado contexto, né? Então, a vulnerabilidade, ela nos ajuda a ter uma perspectiva mais ampliada, digamos assim, da discussão sobre adoecimento, sobre exposição a fatores, ações que aumentam a possibilidade daquele grupo populacional, aquele indivíduo adoecer, e aponta para o que está lá no texto, do Bush, Paulo Bush, a respeito de, então, determinantes, né, condicionantes sociais que impactam sobre o processo saúde e doença daquela pessoa, daquela população, né, na saúde, né, daquele indivíduo, daquela comunidade. E aí eu trago isso, né, de que as ciências sociais contribuíram muito para a gente, assim, na saúde, porque elas trazem perspectivas das singularidades desses grupos vulneráveis, sobre vulnerabilidade. O seu professor Ricardo trouxe. A pandemia de Covid, ela trouxe diversos aspectos, mas eles já estavam aí, e aí ele resgata que muito dessa discussão sobre vulnerabilidade de risco, ela emerge no contexto da saúde pública, a partir da epidemia do HIV, né? Isso ali já nos anos 80 e início dos anos 90, né? Então, permite com que a gente possa então, ter uma abordagem até interdisciplinar para compreender esses fenômenos. E auxilia a fomentar políticas públicas, né? O Sistema Único de Saúde é um exemplo, o Sistema Único da Assistência Social, né, que às vezes alguns de vocês podem encontrar um CRAS, um CREAS, né, políticas relacionadas a benefícios sociais, elas têm a ver também muito com essa contribuição. E aí trazer um pouco para vocês nesse quadro, então que a gente tem alguns modelos aqui, de certa forma, a gente tem o tradicional, que o povo da epidemia trabalha muito, que é da história natural da doença, que tem essa lógica alguns já devem ter ouvido falar sobre prevenção primária, secundária, terciária, isso cai em prova o tempo todo. E nós temos também os modelos, né, estruturais, assim, de certa forma, né, como que trazem elementos da produção social da saúde, ou de fatores que condicionam a saúde humana, né? E aí trazendo aí determinantes históricos sociais, né? Elementos também de estilos de vida, organização de serviços. Então, para ser também trazendo para vocês aqui, se alguns não tenham visto, a gente está trazendo aqui a história natural da doença, o modelo de 76, Lewin Clark. Então, ele divide, de certa forma, um período da pré-patogênese para um período da patogênese. Então, nesse período da pré-patogênese, é o que o pessoal costuma falar sobre a prevenção primária, né? Ou seja, você ter, de certa forma, ações que possam fazer promoção ou proteção específica para evitar
com que aquele estímulo, aquele agente possam vir a produzir uma determinada doença. Então, nesse sentido, você não tem uma manifestação patológica já estabelecida. Quando a gente já tem uma manifestação ou a possibilidade de ter essa manifestação patológica, aí a gente já está falando da prevenção secundária, estou falando de quê? Diagnóstico precoce, tratamento imediato e tentar limitar a incapacidade, ou seja, eu tenho um paciente que ele é hipertenso, ele é diabético, ele já tem uma condição instalada, e eu quero evitar que tenha uma lesão de órgão-alvo, né? Então, nesse sentido, por exemplo, posso associar um determinado medicamento, otimizar o tratamento, mudanças de estilo de vida entram também aí para, de certa forma, eu possa tardar efeitos piores daquela evolução, né? Ou então, tive um contato específico, eu vou levar isso para IST, por exemplo, né, para infecções sexualmente transmissíveis, né? Tive uma relação desprotegida, um contato com sangue, numa hora que eu estava manipulando uma seringa, né, esse trabalho, e aí eu preciso, né, de certa forma, ver se eu posso ter pego alguma IST, né, e aí vem a questão de fazer um rastreio para perceber se eu tenho ou não uma determinada situação de saúde ali e aí fazer o tratamento. E aí a prevenção terciária já é o momento em que a gente já tem ali algum grau de defeito, invalidez, muito, muito ruim falar assim, né? Mas ou seja, eu já tenho ali uma sequela. Eu tenho uma sequela e aí eu tenho que trabalhar uma perspectiva de reabilitação, né? Então, aí eu penso em fisioterapia, né? Terapia ocupacional, exemplo. Posso escalonar determinados medicamentos, por aí vai. Esse é um modelo, como eu falei para vocês, muito do campo do epidêmio, né? Isso cai em muitas provas, sobre prevenção primária, secundária, terciária. Recentemente, ou seja, tem pelo menos uns 10 anos, a prevenção quaternária, né, que é justamente considerando essa evolução de tecnologias de cuidado e de intervenção na saúde, de como é que a gente evita intervenções demais que possam causar mais agravos, né? Então, a gente já tem uma determinada evolução sobre isso, assim. Esse aqui é o que vocês devem ter visto no texto, é o modelo de Dahlgren Whitehead, de 91, em que ele aponta que no centro desse gráfico, né, os indivíduos, né, aquela comunidade, com seus fatores genéticos hereditários, elementos relacionados ao sexo, à idade, e um conjunto de situações, condições que determinam, que influenciam naquele padrão de nascimento, na saúde daquelas pessoas, daquela pessoa, né? É, esse, esse é o famoso modelo de determinantes sociais de saúde. Esse esquema ele foi adotado também pela Organização Mundial da Saúde, né? Pela OMS, entendendo um contexto aí da saúde com pleno bem-estar social, espiritual, psicossocial, né? Bem-estar psicossocial, espiritual. Então, esses determinantes eles estão envolvidos nessa perspectiva. E aí, eu não coloquei o outro modelo, que é de
Dietrich Dahlquist, que ele é um modelo de 98, que trabalha com os determinantes sociais, de saúde, porque já tem um outro modelo que a OMS adotou, que é o modelo de Solar-Irwin, que ele é de 2010, a OMS adotou em 2011. Qual é a diferença desses dois modelos para o Dahlgren-Whitehead? Ficou muito abstrato, de certa forma, esses determinantes. O que seriam esses determinantes? Que outros fenômenos poderiam estar envolvidos ali? Então, elementos como contexto socioeconômico político, né, relações políticas sociais, questões relacionadas é, ao trabalho, ao gênero, raça, né, entre outras coisas. A perspectiva de como é que a política pública de saúde também está envolvida nisso, e aí como é que isso impacta na saúde das pessoas. Então, aqui, tanto o modelo de 98, quanto o modelo solar Irving, eles trazem mais aspectos pragmáticos, né, do que o modelo que a gente viu aqui, né, uma coisa mais a gente tem aqui água e esgoto, serviços sociais, ambiente de trabalho. Aqui eles desenham um pouco mais isso, tá? Elementos como renda, ocupação, especificam mais alguns aspectos e como é que como é que eles interagem entre si. Em que sentido? Aqui parece como se fossem todos influenciando de maneiras parecidas, e aqui eles trazem elementos outros. Não, olha, aqui eles têm dimensões no contexto da sociedade, tem elementos aqui que são de um nível que já não é do indivíduo, né, mas mais dialoga com a sociedade, então, tipo, como é que ele acessa o sistema de saúde, por exemplo, né, como é que ele como é que as questões relacionadas ao estresse, entre outros elementos, também influenciam nisso, né. Então, esses modelos, eles são modelos de determinantes sociais de saúde. E existe um outro, que é da determinação social, que é um modelo que é mais discutido aqui na América Latina, né? Que é um modelo que faz uma reflexão sobre, principalmente, como que esse modelo capitalista de produção, ele traz, e as classes sociais, eles trazem outros elementos que interferem no contexto do processo de saúde e doença. Então, por exemplo, um indivíduo que mora na terra firme e que tem um vínculo de trabalho formalizado, vamos dizer assim, motorista de Uber, ele tem, e ele é hipertenso e diabético, é diferente de um cara que é empresário, mora na Batista Campos e que é hipertenso e diabético, no sentido de como é que eles podem se cuidar, como é que também outros elementos da vida dessas pessoas interagem e podem influenciar nesse padrão de adoecimento, né? Então, essa perspectiva mais latino-americana, né, do campo da medicina social e da saúde coletiva aqui no Brasil, eles trazem essa determinação social da saúde. Tanto o modelo dos determinantes sociais quanto determinação social, eles dialogam com uma perspectiva mais ampliada, diferente um pouco da história natural da doença, né? Que elementos de compreensão do contexto social, eles não estão tão integrados nesse modelo.
isso não significa que esse modelo da história natural da doença ele está em desuso. Pelo contrário, todos esses modelos eles estão presentes na nossa no meio acadêmico, na forma como a gente interpreta é, os nossos ensaios clínicos, os estudos, ou como a gente organiza projetos de pesquisa, como que a gente tenta compreender determinados fenômenos, né? Por exemplo, falando aqui com o grupo da Pneumo, né? Então, por exemplo, se eu quiser, eu posso ter diferentes vertentes para poder compreender como que o fenômeno da tuberculose se dá na realidade belenense, como é que determinado, como é que a Covid-19 se manifestou na realidade amazônica em relação à região sul do país e por aí vai, né? O importante aqui é que a gente possa entender que a vulnerabilidade, ela traz necessariamente uma perspectiva de multidisciplinaridade. Então, ela traz uma visão maior do que meramente a ação, a interpretação, no caso, de que um agente etiológico entrou em contato com um indivíduo e começou a ter alterações celulares e aí manifestação de sintomas, tais sintomas e o quadro patológico propriamente dito, né? Então, a vulnerabilidade ela amplia essa perspectiva para outros aspectos que podem influenciar nisso. Então, assim, isso, de certa forma, ajuda a também a gente poder pensar como que as desigualdades sociais, como é que a gente influenciam, né, em determinadas condições de saúde e como é que a gente pode minimizar isso, né? Como é que a gente pode avançar para questões de equidade, entre outros aspectos. E aí, como eu estou falando do grupo de pesquisa, né, gente, como o professor Ricardo trouxe, a gente pode fazer discussões aqui trazendo elementos da antropologia e da sociologia para compreender, por exemplo, como é que uma pessoa, como é que é o itinerário de cuidado de uma pessoa com TB hoje no Combo, por exemplo, como é que ele se cuida em relação a isso. Eu posso pensar também como é que está organizada a política pública de saúde aqui. Então, assim, de certa forma, esses outros campos de conhecimento, né, da filosofia, elas trouxeram outras possibilidades da gente olhar para essas situações, né? Então, isso significa que a gente pode fazer modelos de pesquisa ou interpretações que podem ser qualitativos e quantitativos, entendeu? Ou seja, metodologias mistas, não precisa ser necessariamente só um estudo estatístico, né? Entendendo que esses elementos qualitativos eles podem trazer outras dimensões, né? Como é que um usuário do sistema de saúde interpreta o acesso àquele serviço de saúde, questões relacionadas a estigma, preconceito, né? São situações que podem contribuir para se pensar em modelagem de estudo. E aí, entender que a gente pode discutir elementos de vulnerabilidade, de risco, porque existe um diálogo entre eles, né? De certa forma, a vulnerabilidade. Eu estou falando de populações que são mais suscetíveis, populações que já têm alguma suscetibilidade a determinadas situações. E, nesse sentido, o risco é uma
predisposição, uma facilitação às, a, a ações ou uma exposição de fatores. Então, nesse sentido, tem um diálogo entre eles em que, por exemplo, se eu tenho um trabalhador com vínculo informal, assim, fazendo uma analogia rápida, enquanto um trabalhador com vínculo formal com CLT, esse cara que tem CLT, se ele adoecer, ele pode conseguir, por exemplo, um afastamento do trabalho e ser remunerado e poder cuidar melhor dessa saúde. Enquanto que esse trabalhador informal, ele não pode ter isso, a não ser que ele pague o INSS. Então, nesse sentido, se eu tenho um trabalhador com tuberculose e ele precisa ficar afastado do trabalho, ele tem uma carteira assinada com as condições, com as leis de responsabilidade de trabalho, CLT, ele tem direito a ficar afastado e sendo remunerado por isso. Se ele é um trabalhador informal, ele pode não ficar. E aí, por exemplo, ele pode ter dificuldade para fazer adesão ao tratamento, ele pode colocar em risco outras pessoas. Então, a vulnerabilidade aqui posta em relação ao vínculo de trabalho, ela expõe, e a questão de como se cuida, como que se pode se cuidar da sua saúde, demonstra como a vulnerabilidade e o risco eles estão associados, mas são coisas diferentes nesse sentido, tá? E aí, eu, como médico de família e comunidade, eu precisava trazer para vocês que o cuidado, ele prevê, então, que a gente compreenda o contexto do outro, e falando do contexto amazônico, eu preciso compreender esse contexto amazônico enquanto um território vivo, que essas pessoas estão colocadas aí. Então, por exemplo, eu vou ter pessoas que moram em palafitas, eu vou ter pessoas que têm situações de saneamento melhores, né? E nesse sentido, quando a gente está pensando num cuidado, que a gente possa compreender que ele é algo que articula, então, elementos da clínica com elementos das condições socioeconômicas, que envolve redes de atenção, né, nesse sentido, linhas de cuidado. Então, isso aqui, de certa forma, traz elementos para se pensar numa modelagem de pesquisas de uma perspectiva diferente do que um levantamento de dados secundários ou análises estatísticas, né? E aí, nesse sentido, essa é a interdisciplinaridade entre campos de conhecimento permitem com que a gente possa, por exemplo, pensar em condicionantes, pensar em populações vulneráveis, por exemplo, a determinadas manifestações de saúde, como é que elas se manifestam ali, como é que elas se cuidam, para, por exemplo, sair de uma visão reducionista, que a gente vê muitas vezes nos serviços de saúde, que, por exemplo, estou falando da TB porque é algo que a gente vê muito nessa exemplificação. O paciente não aderiu ao tratamento, o paciente não tomou o medicamento, mas assim, como é que foi pensado isso? Qual é a perspectiva ali desse usuário? Como é que isso está organizado na unidade de saúde, assim? As pessoas que estão ali, que são trabalhadores da saúde, compreendem o contexto daquele usuário, daquela usuária, pensam em ferramentas de como fazer isso, compreendem que é um tratamento longo e precisa, por exemplo, fazer determinadas intervenções. Se o paciente não for até o serviço de saúde, o serviço de saúde pode ir até o paciente. Qual é a compreensão do usuário a respeito do seu adoecimento? Se ele não se sente estigmatizado, ele não vai no serviço de saúde. Enfim, é isso aqui que traz muitos elementos para a gente pensar
em perspectivas de pesquisas é, que possam nos auxiliar na compreensão dessa realidade multifacetada, né? E aí, de novo, porque eu penso, o contexto amazônico ele tem muitas singularidades. Nós temos deficiências relacionadas ao saneamento, nós temos situações também relacionadas ao acesso a serviços públicos, né, tanto de educação quanto de saúde, mas a gente vê também que existem formas das pessoas se organizarem de maneiras coletivas. Você vai em populações ribeirinhas, as formas como eles se organizam para tentar fazer determinado processo de cuidado é interessante, assim, né? É, e, assim, a gente fala disso como se fosse algo abstrato, mas não. Se a gente vai até ali a Praça Princesa Isabel e pega um barco, é do outro lado. Então, tem um contexto de uma urbanidade aí que também ela é interessante. Conversando com os colegas que estão na UBS Fluvial, com colegas que estão, por exemplo, na Unidade Municipal de Saúde dos Jurunas, a quantidade de pacientes com TB que eles vêm atendendo é muito maior nos Jurunas do que no contexto ribeirinho. Por quê? Será que isso, qual é o contexto que pode interferir nisso? A barreira geográfica que é o rio, ou tem aspectos da urbanidade que também podem estar influenciando nisso? Não sei, são questões que a gente discute quanto caso clínico, né, e aparecem. E aí, como eu falei para vocês, né, então temos singularidades na Amazônia que trazem, então, essas situações para pensarmos aqui enquanto um grupo de pesquisa, né, dessa relação das doenças respiratórias, né, e os determinantes sociais de saúde, as queimadas, a gente teve um período, né, a gente tem tido níveis de desmatamento importante, então isso também influencia, então eu acho que muitos aspectos eles estão postos aí, então trago aqui como um resumo, né, que o cuidar é, de certa forma, um ato técnico e político, porque se a gente tem uma perspectiva ampliada da clínica, isso nos ajuda no cuidado. De fato, a Amazônia, ela desafia esse modelo biomédico. Então, por exemplo, teve uma cartografia realizada pelo Instituto Federal do Amazonas e também teve um outro estudo feito pela Federal do Rio de Janeiro, em que eles fizeram um padrão de como foi se propagando a pandemia de Covid-19 na Amazônia. E a propagação foi se dando seguindo os rios. Então, por exemplo, se aquele ato de fechar aeroporto, diminuir voos, para a realidade amazônica, ele pode ter perdido um pouco o efeito, porque boa parte da população na Amazônia ela se desloca pelos rios. E a gente tem viu muito pouca ação a respeito de evitar aglomerações no contexto amazônico, né? Uma discussão que também foi sanada há um tempo atrás, nós tínhamos o mesmo calendário vacinal que o restante do país. Só que, assim, o período agora, de novembro até mais ou menos março, é o período de chuvas, né? E aí o que acontece? Destoava um pouco do período da vacinação para a influenza, por exemplo, do sul do país, que o período do inverno lá, que cai a temperatura, é junho e julho, e aqui é um período mais de temperaturas mais altas. E o período de chuva é um período que as pessoas ficam, então, mais aglomeradas, né? Então, isso facilita a circulação do vírus. Então, tiveram alguns estudos que problematizaram isso, e hoje a gente tem, de certa forma, uma flexibilidade no calendário vacinal. Tanto que
agora está aberta ainda a campanha para vacinação da influenza, né? Então, isso são elementos que eu estou trazendo aqui de como essas singularidades, essas particularidades, elas fazem parte e elas têm muito que nos trazer de informações, assim, né? Coloco aqui um quadro síntese final, né? Assim, de diferenças entre risco, vulnerabilidade e determinantes sociais, né? Perguntas assim que a gente pode fazer. É importante também eu entender que eles têm interrelações, né? Então aqui tem um mapa mental trazendo essa interrelação. Por aqui eu finalizo e aí eu queria só apresentar para vocês um vídeo que foi um trabalho de conclusão de residência de medicina de comunidade que foi elaborado pelo Bruno, que na época era residente, foi o trabalho de conclusão dele, fazendo algumas reflexões que eu acho que dialogam com o que esse grupo aqui está se propondo, mas é claro, né, essas reflexões foram para a realidade carioca, né? Na época eu estava morando no Rio. Cadê aqui? Então, esse foi um trabalho de conclusão de residência, tá, gente? Então, No Brasil, estado do Rio de Janeiro, existe uma cidade conhecida como Maravilhosa. Espalham-se pelo mundo suas mais lindas paisagens, seus recantos paradisíacos, seu povo sempre alegre e receptivo. E é bem em seu coração, a 500 metros do palco do maior show da Terra, que fica a comunidade da Mineira, no bairro do Catumbi, mais precisamente na latitude 22 graus, 9 minutos e 6 segundos sul e longitude 43 graus, 17 minutos e 28 segundos oeste. Comunidade é o conjunto de pessoas que se organizam sob o mesmo conjunto de normas. Geralmente vivem no mesmo local, sob o mesmo governo e compartilham da mesma herança cultural e histórica. Na Mineira, há cerca de 5.770 pessoas que vivem sob o mesmo conjunto de normas, o mesmo governo e semelhante herança cultural e histórica. No Rio de Janeiro, comunidade como a Mineira também é conhecida como favela. Favela é um assentamento urbano, informal, densamente povoado, caracterizado por moradias precárias, carentes de serviços básicos como saneamento, abastecimento de água e limpeza urbana. Existem 1.393.314 pessoas espalhadas pelas 763 favelas do Rio de Janeiro, o que corresponde a 22% da sua população, alegre e receptiva. Nenhum outro município brasileiro possui tantas pessoas habitando em favelas. Outra característica das favelas cariocas é a sua proximidade de áreas nobres e centrais, o que cria um forte contraste social, já que estas possuem serviços básicos como saneamento, abastecimento de água e limpeza urbana adequada. Saneamento vem de sanear, do latim sano, tornar saudável, higienizar, limpar. Desde a antiguidade, o homem aprendeu por experiência própria que a água suja e o acúmulo de lixo transmitem doenças. Em 3750 a.C., em Nippur, na Babilônia, foi construída a primeira galeria de esgoto da história, com lançamento de dejetos para locais adequados, armazenamento de água filtrada e limpeza urbana adequada. Em 2016 d.C.,
esta realidade ainda não alcançou as favelas da cidade maravilhosa, dentre elas, a Mineira. Um local densamente povoado e com falta de saneamento básico é ideal para a transmissão de várias doenças, como, por exemplo, a tuberculose. A tuberculose é causada por um micro-organismo, que, por ser minúsculo, pode ser visto apenas com auxílio de um microscópio. Foi descoberto em 1882 por Robert Koch, recebendo o nome de bacilo de Koch. A doença é caracterizada, na maior parte das vezes, por tosse com catarro por mais de 3 semanas, febre noturna e emagrecimento. A tuberculose causou muitas mortes em classes pobres da Inglaterra no início do século XIX, principalmente em pessoas que moravam em local densamente povoado e sem saneamento básico. Mesmo sem saber qual remédio servia para tratar a tuberculose, a melhoria nas condições de moradia fez diminuir consideravelmente o número de pessoas com a doença. Hoje, em 2016, a tuberculose continua matando pessoas em locais densamente povoados e sem saneamento básico, como em vários países da África, Ásia e nas favelas do Rio de Janeiro. Dentre todos os estados brasileiros, o que mais sofre com tuberculose é o Rio de Janeiro, com suas lindas paisagens, seus recantos paradisíacos e seu povo sempre alegre e receptivo. Possui o maior coeficiente de mortalidade e maior relação de novos casos de tuberculose no Brasil. É na Cidade Maravilhosa o maior número de pessoas morando em comunidades, ou favelas. O tratamento oferecido hoje às pessoas com tuberculose e a estratégia de combate à doença no município do Rio de Janeiro é a utilização de medicamentos específicos, sendo realizado sob supervisão de doses diárias, seja na unidade básica de saúde ou em seu domicílio, muitas vezes em local densamente povoado e sem saneamento básico. E assim permanecendo, não há remédio que baste, não sem o saneamento, aquele que já começava em 3750 a.C. na Babilônia, que diminuiu a mortalidade na Inglaterra no século XIX, que há muito chegou em Ipanema, Copacabana e Santa Teresa, mas que em 2016 ainda não conheceu o Morro da Mineira. O dever de oferecer saneamento básico e moradia adequada é do governo do estado e do município. Copacabana, Leblon, Ipanema, Santa Teresa e Mineira estão na mesma cidade, sob o mesmo governo. Não é falta de ciência, de tecnologia, falta de inteligência humana. Falta encarar o óbvio. Toma banho de cana quando a maré enche, quando a maré enche, quando a maré enche. Toma banho de cana quando a maré enche, quando a maré enche, quando a maré enche. Toma banho de cana quando a maré enche. Toma banho de cana quando a maré enche. Toma banho de cana quando a maré enche. Pronto, gente. É isso que eu tinha que falar para vocês. E estou à disposição para conversar. Eu preciso assinar a frequência, gente? Gente, eu preciso assinar essa frequência ou não? Boa noite, professor. Só os voluntários. Ah, tá. Inclusive, voluntários, a frequência já está disponível no chat da nossa aula. Vou colocar aqui no chat esse último vídeo, né, que eu passei. Quem quiser usar, quem estiver trabalhando com liga, né? E vou passar o vídeo de toda a aula do professor Aires, para quem quiser se aprofundar na discussão. Vou colocar aqui também no chat.
Bom, gente, eu fico à disposição, eu agradeço aí o convite, é sábado à noite, né, chuvoso, então, não sei como é que está a vontade de vocês, mas, enfim, obrigado pela possibilidade, pela oportunidade, qualquer coisa me coloco à disposição também para outras conversas, tá bom? Nós gostaríamos de agradecer ao senhor, professor, pela aula. Foi muito enriquecedora. Acredito que todos os que participaram puderam, né, aprender mais sobre os determinantes sociais da saúde e agradecemos a sua disponibilidade para contribuir ainda mais com o nosso crescimento acadêmico e com o conhecimento que nós vamos, com certeza, utilizar para a produção de trabalhos dentro do nosso grupo. Muito obrigado. Então tá, gente, obrigado. Tchau, tchau. Qualquer coisa, depois eu posso mandar via WhatsApp os artigos e também posso mandar depois essa apresentação aqui que eu fiz, tá bom? Tchau, tchau e boa noite, gente. Boa noite, professor. Não esqueçam de assinar a frequência. Boa noite, estão liberados.